Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2018. Estamos com alimento diário nessa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Estamos na semana 1 desse novo volume, com a mensagem 9, a libertação do Espírito. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, para que Ele deseja que chegue essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário de hoje, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Senhor Jesus! Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ó Senhor Jesus! Agora, ler com oração, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém! Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: aprender a exercitar o Espírito para ter uma vida vencedora. Ó Senhor Jesus, ontem começamos a discorrer sobre a lei do Espírito da vida, mostrando que essa lei é um princípio ativo que não falha. Para entendermos o que é um princípio, tomemos como exemplo o avião. Qual o segredo para que ele voe? Existem na natureza leis naturais, princípios ativos que operam automaticamente e funcionam sempre. Uma dessas leis naturais é a lei da gravidade. O homem tem tentado desde os primórdios da história vencer a lei da gravidade, tentando voar. Isso nunca foi possível até que Bernoulli, físico suíço, descobriu o princípio, lei, que leva o seu nome, princípio de Bernoulli. Um enunciado bastante simplificado dessa lei diz: numa corrente ou fluxo, onde a velocidade do fluido é menor, a pressão é mais alta e vice-versa. Esse é o princípio, lei, que aplicada às asas de um avião, permitem ao homem vencer a lei da gravidade e voar. Ó Senhor Jesus! Vejamos, as asas do avião têm uma forma tal que a distância total percorrida pelo ar em sua face superior é maior que na inferior. Ela é abaulada, Senhor Jesus. Assim,
a velocidade do fluxo de ar sobre a asa tem de ser maior do que sob a mesma, o que origina na parte superior uma pressão mais baixa. Essa diferença de pressão exercida sobre a face inferior da asa resulta numa força de baixo para cima, que sustenta o avião no ar. Sustentação. Para que essa força para cima seja suficientemente intensa para compensar o peso do avião, a velocidade dele em relação ao ar deve ser relativamente grande, o que se consegue através do impulso dado pelas hélices ou pelas turbinas a jato. Ó Senhor Jesus! Diante disso, podemos dizer que a lei do Espírito da vida vence a lei do pecado e da morte, assim como a lei de Bernoulli vence a lei da gravidade. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Deus já instalou a lei do Espírito da vida em nosso espírito, que nos capacita a vencer a lei do pecado e da morte. Mas assim como o avião precisa de velocidade para voar, precisamos exercitar nosso espírito, pois é nele que o Espírito da vida habita e ele vence todas as coisas. Que tal exercitarmos nosso espírito nesse momento, invocando o Senhor? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É essa vida em nosso espírito que nos justifica, santifica e glorifica. É ela que nos leva a satisfazer o triplo requisito de Deus, ou seja, sua exigência de justiça, santidade e glória. Ó Senhor Jesus, vemos em Romanos 8:10 que ao crermos no Senhor, nosso espírito se torna vida. Isso está relacionado à justificação e satisfaz o requisito da justiça de Deus. Nesse momento, fomos salvos no nosso espírito, e nosso espírito já se tornou vida. Senhor Jesus, essa vida deve expandir-se para todas as partes do nosso ser, a começar por nossa mente, conforme a palavra diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Nesse versículo, a palavra pendor no grego é phronema, que significa o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos. Senhor Jesus, portanto, o versículo pode ser traduzido por: a mente da carne dá para a morte, mas a mente do espírito para a vida e paz. Concluindo, essa expressão nos diz que a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no espírito para a vida e paz. O segredo está em nossa mente. Aqui aplica-se o princípio do marido ou da esposa. Se colocarmos a mente na carne, ela é o marido, que tenta fazer as coisas pela carne e a própria carne se levanta e o derruba. O resultado é morte, condenação e fracasso. Senhor Jesus, mas se colocarmos a mente no espírito, adotamos a posição de esposa que ora. Senhor, Tu és o Espírito, eu quero submeter-me ao Espírito. A minha alma não vai ser uma alma independente. A minha alma vai depender de Ti como uma esposa obediente ao marido. Ó Senhor Jesus, é desse modo que o conflito chega ao fim. Toda vez que a mente adota a posição de esposa, a vitória é certa, Senhor Jesus. Além disso, colheremos vida e paz, pois já não teremos mais aquele conflito interior e a sensação de ser um desventurado. Ó Senhor Jesus! Em Romanos 8, versículos 6 e 10, vimos a mente e o espírito recebendo vida, mas no versículo 11, é o nosso corpo que recebe vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ó Senhor Jesus,
Esse corpo é um corpo de humilhação, pois é cheio de enfermidades e fraquezas, mas por fim também se tornará vida. Ó Senhor Jesus, o Espírito é vida na justificação. A nossa mente está se tornando vida por meio da santificação, que também é a transformação da nossa alma. E se permitirmos que o Espírito sature nossa alma, essa vida por fim alcançará nosso corpo, levando-o a experimentar o poder da ressurreição. Enfermidades serão curadas e teremos muita força e energia para servir ao Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor Ele quer nos mostrar, a realidade que nós precisamos ter para vencer, a questão do pecado e da morte, da nossa carne, que sempre ele está prontinho para nos derrubar. E ele mostra para nós a lei de Bernoulli, Senhor Jesus, que mostra ali que se você tiver um lugar que seja mais estreito, você vai aumentar a velocidade, porque a água, se você tem um lugar aqui que é mais grosso aqui passa a água para um lugar mais fino, depois engrossa, é a mesma quantidade de água, Senhor Jesus. Então a água, ela vai passar aqui no lugar mais fino, ela precisa de mais velocidade, e aí quando ela encontra o lugar mais grosso, ela vai diminuir essa velocidade, a mesma quantidade de água. Então ali naquele trechinho onde aumenta a velocidade, você diminui a pressão. Então isso aplicado à asa do avião, a asa do avião é assim, ela é reta embaixo, e em cima ela é abaulada, ela tem uma curvatura. Então quando o ar bate, fazer assim, quando o ar bate aqui na ponta da asa aqui, é como se ele se dividisse, E aí o mesmo ar que se dividiu aqui, as moléculas aqui, elas têm que se encontrar do mesmo lado, na mesma velocidade. Só que a de cima tem que fazer uma volta maior, porque em cima é abaulado. Então, se fosse fazer a mesma velocidade, um ponto ia passar aqui e outro ponto ia ficar para trás. Mas aí, o que acontece? O de cima, para poder chegar junto, ele vai com maior velocidade para se encontrar aqui no final. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quando o vento faz esse caminho para se encontrar atrás, ele passa mais rápido em cima. Então, ele diminui a pressão ali. E a pressão embaixo então aumenta. Então é isso aí que permite que o avião suba. Se você olhar o avião decolando, você vai ver, a asa dele está ali retinha. Conforme vai aumentando a velocidade, ela já começa a dar uma inclinada, mostrando que ela já está querendo puxar o avião para cima, Senhor Jesus. E aí o avião vai subindo, vem ali a pressão de cima está menor, a pressão embaixo está maior, e a velocidade, o jato ali aumentou a velocidade, então esse avião consegue decolar. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer fazer conosco, exercitar mais o nosso espírito, Senhor Jesus, para que a palavra ela tenha mais velocidade para nos alcançar, para nos mudar, nos transformar, e assim a gente vence o princípio da lei do pecado e da morte, por meio da lei do espírito da vida, que é como essa lei de Bernoulli, ela vai tirando de nós a pressão do pecado, Senhor Jesus. Então a gente tem, a gente está quanto mais baixo, quanto mais a nível do mar você tiver, maior a sua pressão, Senhor Jesus. Então, se você for subir numa montanha, você vai ver que a pressão vai diminuindo, o ar vai ficando mais rarefeito, o ar fica mais leve, Senhor Jesus. Por isso que não é possível cozinhar, se você for num lugar muito alto, para cozinhar você precisa de uma panela de pressão. Para isso foi inventada a panela de pressão, porque você aumentando a pressão, ela cozinha mais rápido. No caso dos lugares mais altos, ela vai cozinhar de maneira normal. Ó Senhor Jesus, se você não conseguir aumentar essa pressão, Senhor Jesus, não tem como a panela ali cozinhar em altas altitudes, Senhor Jesus. Então o avião, quando está no chão ainda, tem toda a pressão de toda a atmosfera, até ali o lugar onde ele está. Mas aí conforme a velocidade vai vindo, essa pressão atmosférica vai reduzindo, mas embaixo ela continua a mesma. Então isso já é um princípio que faz com que o avião possa voar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós também precisamos estar cada vez mais próximo das coisas celestiais, conforme nós vamos crescendo em vida, mais longe nós estamos das coisas da terra, mais longe nós estamos das coisas do pecado e mais próximos de Deus. Então a pressão também vai diminuindo, conforme nós vamos invocando mais o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, mais velocidade nós vamos ganhando.
né? Senhor Jesus, o Senhor nos ganha e nós ganhamos mais do Senhor. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa é não parar, né? Não perder a velocidade. Se o avião já está voando, ele perde a velocidade, né? Ele vai acabar caindo, né? Ele vai entrar em stall, né? Vai acabar girando e caindo. Ó Senhor Jesus, né? Então nós precisamos não parar, né? O segredo é não parar, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é como também você andar em cima de uma bicicleta, né? A bicicleta, ela, né, só tem duas rodas ali, a bicicleta, a moto. Se você estiver parado, você precisa de uma sustentação, que é o seu pé no chão, né? Mas depois, para você manter a bicicleta em pé, você precisa pedalar. A bicicleta, ela vai continuar em pé enquanto você estiver em movimento, né? Se você parar, vai cair, né? Assim como também a moto, né? Ó Senhor Jesus, né? Então nós precisamos também desse princípio ativo em nós. A gente não pode parar de exercitar o nosso espírito, não podemos parar, né, de tocar no Senhor, né? Ó Senhor Jesus, né? Ele toca aqui, né? A gente precisa exercitar, né, o nosso espírito, né? Senhor Jesus, né? Para a gente poder decolar, né? Ó Senhor Jesus, para que o Espírito que dá vida, né, que habita dentro de nós, para que Ele possa vencer todas as coisas. Ó Senhor Jesus, né? E ele toca aqui, né, os requisitos de Deus, né? Quando você crê, você recebe vida no seu espírito. Então, seu espírito já é vida, porque a vida de Deus já está ali. Por isso que a gente precisa exercitar o espírito, né? Ativar esse espírito, para que as coisas do espírito vão permeando a nossa mente, nossa alma, nosso ser. Ó Senhor Jesus, aí, né, o nosso ser, né, a nossa alma, né, que é o nosso, né, a nossa personalidade, né? Senhor Jesus, ela vai ganhando mais de Deus e ela passa a ser vida, né? Ela passa a buscar mais coisas de Deus, né? E aí ele fala, né, que na nossa alma, que é a questão do pendor, né? É a mente posta, né, na carne vai dar morte, né, corrupção, mas a mente posta no espírito vai trazer vida, vai fazer com que a nossa alma se torne vida, né, Senhor Jesus. Esse é um processo que a gente vai passar, né, até a gente ser totalmente transformado, né, a gente vai se santificando, né, buscando mais dos elementos santos de Deus, né, Deus é único, né, e nós precisamos disso, dessa natureza única de Deus no nosso viver, né, o homem foi feito para isso, né, ó Senhor Jesus. E por fim, a gente vai conseguir, né, levar essa vida para o nosso corpo também, né, por meio de crer na palavra, por meio de dar crédito, né, a Deus, né, exercitar o nosso espírito. O nosso corpo vai manifestando a glória de Deus, né, a gente vai experimentando o poder de Deus, né, o poder da ressurreição do Senhor, né, vamos ganhando força, né, vamos sendo curados, né, vamos tendo energia para servir o Senhor. Então, se a gente fica um pouco desanimado ali, não quer tocar no Senhor, está cansado, está sem tempo, né, o nosso combustível, né, é o Senhor, né, o Senhor tocando no nosso corpo, né, ó Senhor Jesus. Então precisa passar por esse processo, a gente invocar o nome do Senhor até manifestar o Senhor, né, não só no nosso espírito, mas também permeando a nossa alma até chegar no nosso corpo. Aí o cansaço acaba, né, a dor acaba, as situações acabam, né. Quantas vezes eu já não experimentei isso, né, de estar ali com dor ali e tal, e vai invocando o Senhor, vai exercitando o espírito, vai tocando no Senhor, fazendo a vontade do Senhor, quando eu menos percebo, a dor já passou, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer que a gente aprenda, né, a ativar isso em nós, né? Um avião, se ele não ganhar velocidade, ele não vai voar, não adianta, né? Senhor Jesus, ele precisa da turbina, né? Ele precisa desse propulsor, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para poder puxar, né, impulsionar ele, para que possa passar ali, né, o vento ali, né, na velocidade certa para poder levantar, né? Quanto mais peso, maior a velocidade, né? Um avião pequenininho com uma hélicezinha ele já consegue, né, levantar voo, né? Alguns jatos já são mais pesados, precisam de 2 hélices, 3 hélices. Alguns já conseguem só com propulsão a jato. Se não tiver propulsão a jato, não consegue decolar, né? Senhor Jesus. E alguns aviões maiores já precisam de 4 turbinas, 6 turbinas, né? Ó Senhor Jesus, alguns talvez até mais, né? Ó Senhor Jesus, para quê? Para ele conseguir a propulsão necessária, né? Se você olhar a asa, né, em relação ao avião todo, você vai falar, poxa, a asa é pequena em relação ao avião todo, né? Mas ela consegue, porque ela foi feita para aquilo ali, né? E o Espírito que está em nós, né? Quanto mais a gente exercitar a nossa fé, maior ele vai ser, né? Maior vai ser a força dessas asas que vão nos tirar debaixo dessa pressão e nos fazer decolar para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Vamos cumprir a vontade de Deus exercitando o nosso espírito. Jesus é o Senhor.
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.